Daniel 1. Essa passagem ela vai falar especificamente para nós de um tempo aonde o povo se rebelou contra Deus. O povo estava desobediente ao Senhor. E Deus, por amor a cada um de nós, Deus muitas vezes toma atitudes que para nós às vezes é estranha, que para nós às vezes é perversa. Mas Deus, Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. E Ele sabe exatamente como trabalhar na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a palavra de Deus diz assim, que no terceiro ano, capítulo 1, versículo 1. Amém, igreja? Todos encontraram? Amém? No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de Deus, na sala de tesouro. E eu quero dizer para você nessa palavra, não feche a sua Bíblia, pode continuar com ela aberta aí. Deus vai nos ensinar algo com essa passagem. Deus, Ele avisou para aquele povo tudo o que iria acontecer e que Ele iria levar aquele povo cativo. E Deus mandou cercar aquela cidade. E Deus levou todas aquelas pessoas cativas. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse aquela cidade. Quem foi que deixou? Deus. Deus deixou. E interessante que quando Deus enviou esse povo para levar esse povo para aquele lugar, quando Deus permitiu que entrasse no templo de Deus. Gente, olha que Deus é esse. Ele permitiu que entrasse no templo dele, na casa dele, e que tirasse aquilo que pertence a ele, para levar para um lugar de outros deuses. Que Deus é esse? É um Deus que faz o impossível, o extraordinário, aquilo que você não imagina, aquilo que você não está nem disponível a crer e a imaginar, para Ele se movimentar ao teu favor, porque Ele é Deus. Não se preocupe com o que possa ter acontecido na tua vida. Não se preocupe com o rebuliço que Deus fez na tua vida. Não se preocupe se o Senhor, Ele desmontou, Ele permitiu que tudo fosse desfeito, que tudo fosse desconstruído. Não importa, Ele é Deus que constrói de novo. Ele é Deus que faz tudo novo de novo. Ele é Deus que coloca tudo no lugar de novo, porque Ele é Deus. Então, às vezes, quando você olha para a situação, quando você olha para as circunstâncias, você vai dizer assim: ei, não tem mais jeito. E Deus, Ele diz: não importa as circunstâncias, não importa o que foi tirado, não importa o que foi feito, eu estou me movimentando ao teu favor. E levou aquele povo cativo e levou todos aqueles objetos de valor e guardou na casa do tesouro. E aí no capítulo 4, diz assim: todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Ele levou um monte de gente cativa e disse assim: agora eu quero escolher desse povo que veio cativo. Eu quero escolher os nobres. Eu quero escolher o povo inteligente. Eu quero escolher os melhores, os filhos dos reis. Separa esse povo. Olha a ousadia desse rei, desse Nabucodonosor. Separa eles, porque eu quero eles servindo lá no meu palácio. Eu quero eles
servindo lá no meu palácio. E no meio deles, vai 4 jovens. Quem são eles? Daniel, Mesaque. Olha o negócio, o povo aqui lê Bíblia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, ele chega lá, com esse monte de gente cativo, e chega os 4. E ele diz assim: alimenta eles, prepara eles, 3 anos, sem defeito, tem que falar a língua daqui, que é para ensinar o povo daqui. Prepara eles, separa eles 3 anos. Olha o processo. Prepara eles. Instrui eles. Só que Daniel, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não mudou. Não abandonou o seu Deus, porque estava em outro lugar que adorava outros deuses. Não deixou de crer e de confiar naquele Deus que ele sempre serviu, o Deus vivo, o Deus único, o Deus que criou todas as coisas. E quando chegou lá, que ele falou com Aspenaz, a outra parte. Daniel 8, capítulo 8. Veja aí comigo. Capítulo 8. Vamos acompanhar para você entender comigo o que eu quero passar para vocês. Capítulo 8. Daniel resolveu que eu não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido no seu coração. Daniel não queria se alimentar. Daniel não queria beber daquela comida. Ele não queria ser instruído pela instrução daquele lugar. Nós entendemos que no reino espiritual, comida fala de alimento. E bebida fala de vida. Água fala de vida. Ele não queria ser alimentado pela cultura daquele lugar. Ele disse: eu não quero. E aí no 9, olha o 9, o que acontece? Olha no 9. Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Olha no 9, vamos ler aí. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Quem foi que fez isso? Deus. Deus levanta pessoas. Deus move no coração de pessoas. Deus levanta pessoas para estar contigo. Deus move no coração de pessoas para abrir os teus olhos. Deus levanta pessoas para você cumprir o propósito de Deus. E quem faz isso? Deus. Mas Aspenaz, ele ficou com medo do rei. Ele disse: olha, Daniel, existe outra pessoa aí que cuida, que vai cuidar de você. Você conversa com ele, porque eu tenho medo de eu te passar esses alimentos. Porque Daniel pediu para ele ser alimentado 10 dias de legumes, e só com legumes e com água. Pediu para que ele fizesse um teste com ele, porque ele não queria participar daquele alimento que vinha da mesa de Nabucodonosor. E ele disse assim: olha, Daniel, eu vou mandar uma pessoa cuidar de você. Vai ter outro que vai cuidar de você. E esse outro homem, ele fez o teste com os 4. Alimentou-os 10 dias, fez um teste com legumes e água. Todos conhecem aqui esse jejum? Amém? Jejum de Daniel, de legumes, 10 dias de legumes e 10 dias de água. E o que aconteceu? A confiança deles estava onde? Eles estavam em um lugar. Eles estavam na dependência de pessoas totalmente contrárias àquilo que eles criam, àquilo que eles confiavam. Eles estavam num ambiente totalmente idólatra com outros deuses. Um ambiente totalmente contrário daquilo que ele vivia. Outra cultura, outras pessoas.
Mas Daniel confiou em Deus. Daniel confiou em Deus. Que não tinha ninguém para cobrar, em um lugar que não tinha ninguém para ver se ela era crente, em um lugar que ele não tinha ninguém para dizer para ele que estava certo ou que estava errado, mas dentro do coração dele ele tinha a certeza e a convicção: eu vou me separar para Deus. Eu vou me consagrar a Ele. Não importa onde eu estou, não importa o ambiente que eu estou vivendo, não importa a situação que eu estou passando, não importa que tudo está dizendo o contrário, eu me consagro a Ele, eu pertenço a Ele, eu tenho um dono, eu sou dele. Nós podemos estar vivendo um momento, um cenário totalmente adverso, mas consagre a sua vida a Deus. Separe a sua vida para Deus. Ele é o dono da sua vida. Ele está no controle total da sua vida. Aleluia. Deus levanta pessoas para ser bênção na sua vida. Irmãos, eu escutei algo ontem, que muitas vezes a gente acha que amigo é aquele que fala o que nós queremos ouvir. Mas o amigo de verdade é aquele que fala aquilo que você não quer ouvir. O amigo de verdade é esse. Que mesmo que você se entristeça, que mesmo que você fique com raiva por um momento, lá na frente você vai entender que aquela pessoa que Deus levantou na tua vida queria e quer o melhor para você. Uma hora você vai entender. Porque Deus, irmão, Ele nos chamou para sermos servos. Deus nos chamou para servir, nós somos servos de Deus, mas nós servimos a pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E interessante que quando Daniel foi falar com o guarda, que havia sido carregado de falar com ele, ele pensou que eles 4 iriam ficar magrinhos, desnutridos e totalmente fraquinhos. E separou, e ele concordou. E a palavra de Deus vai dizer para nós, no 13, no fim dos 10 dias, olha o que aconteceu. No 13, no fim dos 10 dias, façam uma comparação entre nós e os jovens que comeram a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que você quiser. A ousadia desse povo. No 15, passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas, que são quem os jovens? Quem é o nome dele? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses aí mesmo. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Que mistério é esse? Não importa o cenário que estamos vivendo. Se você está separado para Deus, se você é consagrado a Deus, se você busca a presença de Deus, se você tem uma vida de intimidade com Deus, se você almeja viver o sobrenatural de Deus, não se preocupe. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E é quando nós entramos nesse lugar de obediência a Deus, é quando nós entramos nesse lugar de jejum, sem entender, sem compreender, mas de obedecer, é que Deus vai abrir a nossa visão espiritual. Ele vai nos dar discernimento, Ele vai nos dar clareza, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar tudo aquilo que nós precisamos realmente saber. E no 17 diz assim, olha o que fala no 17. Deus deu aos 4 jovens conhecimento profundo das Escrituras, naquele lugar, naquele ambiente, aonde não tinha ninguém falando de Jesus para eles, não tinha ninguém pregando de Jesus para eles. Mas quem entende, irmãos? Quem aqui
tem um chamado de Deus? Quem aqui teve um encontro com o Senhor? Quem aqui que sabe quem é Deus na vida dele? Irmão, não importa o que falem, não importa o que façam, não importa, irmãos, você sabe quem você é para ele. Você sabe quem você é. E você se preocupa com o que ele pensa de você. E ele leva, irmãos, ele traz para nós a revelação da palavra dele. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela está pronta, ela está aqui, ela é para nós. Eu não posso mudar ela para agradar ninguém. Ela está aqui, ela está pronta. Ela está pronta. Jesus já veio, que é o verbo, que é a palavra, e já deixou um manual para nós. E eu não tenho direito e não posso mudar nenhuma vírgula e nenhum tio da palavra dele. E a palavra do Senhor me garante que a salvação é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. Todo para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê. E fé, o que é fé, igreja? O que é fé? Como é que nós agradamos a Deus? Como é? Pela fé. É impossível agradar a Deus sem... Repete aí comigo, eu quero que você fale. É impossível agradar a Deus sem fé. A fé é isso aqui. E quando você vive isso aqui, você está agradando a Deus. Porque a fé que você tem que ter não é para agradar a mim nem a você. A fé que você tem que ter é para agradar a Deus. E a fé que você agrada a Deus é a fé que você prega e vive a palavra de Deus. E diz mais o 17. Além de ter dado os conhecimento profundo das Escrituras. Porque para conhecer profundamente as Escrituras é necessário conhecer aquele que fez as Escrituras, aquele que escreveu as Escrituras. É necessário saber quem ele é. Tem muita gente que conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas nunca conheceu a Jesus. Deus está me levando longe, oh Pai, glória a Deus, aleluia. Deus está me levando ali em outro lugar. Nós vamos lá daqui a pouco. Mas eu vou concluir isso aqui. Amém, Senhor. Deus está falando, igreja. E das ciências da Babilônia. Ele vai nos ensinar. Olha aí quando você está na presença de Deus. Quando você busca Deus. Ele vai colocar dentro de você conhecimento profundos da Escritura Sagrada. E Ele vai te dar o discernimento. Ele vai te mostrar aonde o maligno, aonde os falsos deuses estão habitando e se levantando contra mim e contra você. Aquele que conhece o Deus que eu estou falando, ele vai identificar aonde o diabo está se levantando contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra o seu filho. Aleluia! É necessário estar nesse lugar. Porque mesmo que venha uma palavra de engano para dizer no teu coração, para te massagear, para te enganar, você vai ter discernimento e dizer: ei, eu te conheço. Eu conheço as tuas astúcias. E o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de paz. Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de contenda. Ele não é um Deus de divisão. Ele não é um Deus que mata. Ele é um Deus de vida, de restauração e de unidade. Aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo. O problema de hoje, nós cristãos, é que não conhecemos o Deus que servimos. E muitas vezes não crescemos, não ganhamos maturidade espiritual para nos comunicar com as pessoas que estão do nosso lado, por falta de confiança. Irmãos, eu tenho vivido situações, e eu quero dizer para você,
que é membro dessa igreja, se você sente alguma coisa no seu coração, você precisa abrir a sua boca e falar. É tempo de crescimento. É tempo de entender que pastor não é babá. É tempo de crescer e entender que nós estamos aqui para ser instrumento de Deus na sua vida. Mas é necessário você chegar nas suas lideranças, nas pessoas que você ama, que você confia, e abrir o seu coração e falar para as pessoas. Irmãos, eu estou usando aqui, hipoteticamente, para dizer para vocês que não é só nessa área que eu estou falando, mas em todas as áreas da nossa vida, tanto no casamento, tanto na amizade, tanto no relacionamento. Irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de viver com pessoas que amamos, de nos relacionarmos com pessoas que amamos, pessoas de dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus, porque não tem coragem, não tem humildade de abrir o coração e de dizer o que está sentindo e o que está pensando, até mesmo com seu cônjuge. Muitos têm perdido o relacionamento, tem se separado, porque não tem tido humildade de reconhecer que nós precisamos abrir o nosso coração. É tempo de crescer, é tempo de largar a meninice, é tempo de avançar. Todos os dias pessoas estão morrendo, pessoas que amamos estão morrendo. Todos os dias temos perdido entes queridos, pessoas que amamos. Estamos com muita meninice, enquanto nós deveríamos nos levantar como exército de Deus para ganhar almas para o reino de Deus, para saquear o inferno e povoar os céus. É muito mimimi, é muita meninice, é muita infantilidade. Vamos crescer, igreja. Vamos crescer, igreja. Não gostou? Não gostei. Não gostei. Não gostei. Gostou? Gostei. Eita, pastora, hoje tá. Pastora, tu estava de férias, misericórdia. Mas é porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que Deus falou, Deus tem falado, que Deus quer levantar esse ministério para ser usado como arma poderosa nessa cidade. Deus, eu tenho várias mensagens essa semana, profeta de todos os lugares, mandando mensagem para mim, dizendo que Deus levantou esse lugar, que Deus quer levantar pessoas nesse lugar, para serem usados como instrumento poderoso nessa casa. Mas é necessário que haja arrependimento, que haja renúncia. Vamos lá para o livro de João, Evangelho de João, a palavra 12, capítulo 12, a palavra de Deus diz assim para nós. O Senhor já me tirou, foi daqui. Me leva mesmo, Jesus. Me leva, deixa eu mergulhar. Me leva. O 12. A palavra de Deus fala assim. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler. A partir do 23. Então ele respondeu. Quem respondeu foi Jesus para os discípulos. Jesus respondeu para os discípulos 6 dias antes da festa de Páscoa. Jesus respondeu para os discípulos. Jesus foi para a casa de Lázaro, de Maria, foi ali comer, foi ali fazer uma refeição. Eles fizeram um almoço ali para ele. Estavam comemorando dias depois de Lázaro ter sido ressuscitado. Lázaro tinha sido ressuscitado. E aqueles escribas e fariseus queriam matar a Lázaro, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. E eles queriam matar a Jesus também. Por que eles queriam fazer isso? Ao 23 diz assim. Jesus respondeu para André e Filipe. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se o grão de trigo não for jogado na terra, se o grão de trigo não morrer, ele continuará apenas sendo um grão. Se o grão de trigo não morrer, ele vai continuar sendo um grão. Se o cristão não morrer, vai continuar sendo uma semente. Se o cristão não morrer, vai continuar toda a vida sendo uma semente. Não vai conseguir produzir, germinar, frutificar. O grão precisou morrer para que desse muitos grãos, muitas sementes, muitos frutos. Mas é necessário que as sementes morram para que gerem muitos e muitos e muitos frutos. Aleluia. E ele diz assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, não terá a vida eterna.
Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará a vida verdadeira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se nós não deixarmos de amar as coisas desse mundo, se nós não deixarmos de amar as nossas vaidades, se nós não abandonarmos tudo aquilo que nós estamos vendo que é apalpável, nós vamos perder as verdadeiras. É necessário que a semente seja enterrada e morra, porque aquele que quer viver precisa morrer. Aleluia, aleluia. Quem quiser me servir, siga-me. Ele está dizendo assim, ó: quem quiser me servir, deixe a sua vida e siga-me. Deixe as suas vontades e siga-me. Deixe as suas vaidades e siga-me. Deixe os seus sonhos mundanos e siga-me. Deixe os vícios e siga-me. Deixe tudo aquilo que te impede de alcançar a vida verdadeira e siga-me. Aleluia. Aleluia. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aonde Jesus está, ali estará o meu servo. Aonde Jesus está, ali estará o meu servo. Nós. Ali estará o meu servo e o meu Pai. O meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. Não é o pastor, não é a esposa, não é o esposo. Quem vai te honrar é o Senhor. Não precisa aplaudir, mimimi, não. Ele está vendo, ele não dorme. Ele sabe, ele conhece o teu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe das tuas deficiências. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede perdão para ele, se arrepende, se prostre diante dele, reconheça as tuas deficiências e ele mudará a tua história. Você se humilhará na presença dele, em 4 paredes, e ele te honrará em todos os lugares que você estiver. É ele quem te honra. Não é média, não é fulaninho, não. Quem te honra é o Pai. Aquele que serve, aquele que me serve, o meu Pai te honrará. Porque Ele vê o que está no teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe. E Ele diz assim lá no 13, ó. No 31, chegou a hora de este mundo ser julgado. E aquele que manda nele será expulso. E de presente, ele te honra e ele expulsa Satanás das nossas vidas. Ele expulsa Satanás das nossas vidas, que quer todos os dias nos enganar com promessas, com mentiras, com enganos. Aleluia. E o 22 diz assim: e quando eu for levado da terra, quando eu for arrebatado, quando eu subir, da mesma forma que vai descer. Amém? Entrarei, atrairei todas as pessoas para mim. Quem que atrai? Ele. Mas você viu a dica antes como é que atrai? Você viu lá como é que atrai? Porque tem gente, irmãos, que diz assim: ah, mas Jesus, Ele vai atrair todo mundo. Ele morreu para todo mundo, amém? A palavra de Deus diz que Ele morreu para toda a humanidade. Não foi para alguns, foi para todos. Mas Ele atrai. E aí a gente pega nesse versículo e diz assim: ah, mas Jesus, Ele vai atrair todo mundo. Vai. Mas o que foi falado antes? Aquele que quer a vida eterna precisa morrer. Aquele que quer ser honrado pelo Pai precisa servir o Filho. É necessário. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos ter alegria, amor em servir ao Senhor. Não é quando tudo está dando bem. Não é quando nós estamos felizes. Não é quando nós estamos cheios de alegria. Não é quando nós estamos sendo agradados, elogiados. E muitas vezes
até homenageados. Tenham cuidado com isso. Nós devemos ofertar, nós devemos nos sacrificar diante do trono de Deus, diante da graça de Deus. É quando você está sendo perseguido, é quando você está sendo caluniado, é quando você está sendo apedrejado, que você vai mostrar para Ele que você confia nele, que você crê nele, independente da circunstância. Ele é Deus. Subir, recante mais. Aleluia. E o Senhor diz que Ele veio ao mundo como luz, para que quem crê nele não fique na escuridão. Aleluia. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar. Quem está falando isso é Jesus. O mundo, e não para julgá-lo, eu vim para salvar. Quem me rejeita e não me aceita, e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Não sou eu que te julgo, não é você quem me julga, mas no último dia todos nós seremos julgados. Todos nós, os grandes e os pequenos, todos nós iremos prestar contas diante de Deus, por toda palavra, por toda atitude, pela nossa família, pelo nosso chamado, pela vida dos nossos filhos. Jesus, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos mostrar as nossas mãos. Pastora, por que você está dando uma palavra assim hoje? Porque é tempo de salvação, igreja. É tempo de arrependimento. O último versículo eu vou abrir para vocês. Eu sempre falo aqui na igreja, mas hoje eu vou ler ele. Abra comigo lá em Romanos, por favor. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 12. Vamos ler a partir do 11, amém? Preste bem atenção nessa palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: trabalhem com entusiasmo. É Romanos 12, 12. Vou esperar. Que hora é essa aí, igreja? O que está certo? Amém. É por causa do outro horário. Eu estou pensando que eu já estou pregando 3 horas, viu, irmãos? Vigia, pastora. Glória a Deus. Todos abriram? Amém? Todos estão aqui? A palavra de Deus diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. E recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. O Senhor está dizendo aqui que todo serviço para Ele é bem-vindo, irmãos. Amém? Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aqui está dizendo para o que depender de você, irmãos. Se o outro irmão não quiser, é problema dele. Mas nós vamos tentar. Que às vezes as pessoas me perguntam: pastor, e perguntaram para mim ontem: pastor, eu quero pedir perdão para essa pessoa. E eu quero pedir perdão para ela. E eu quero... E se ela não me perdoar, pastora? Eu digo que você fez a sua parte.
Ore para que Deus aquebrante o coração dela antes de você ir conversar com ela. Amém? A oração tem poder, irmãos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver bem em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixa que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei conta com todos eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o meu inimigo estiver com fome, dê comida. Se ele estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e o ganhará. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós somos um monte de pessoas imperfeitas. E eu quero aqui quebrar um paradigma que tem se colocado muitas vezes com vida de pastores. As pessoas às vezes olham para pastor e acham que pastor é perfeito. O pastor não é perfeito, amém? Não é. E outra coisa, se aqui tem algum perfeito, você pode sair daqui da igreja, porque essa palavra aqui não serve para gente perfeita. Ela é para pessoas imperfeitas como eu. Ela é para pessoas imperfeitas, olhando para ela e buscando nela se aperfeiçoar cada dia mais. Cada dia mais. É de glória em glória. É caindo hoje, é levantando amanhã, é tropeçando hoje, levantando amanhã, é dizendo: hoje eu não aguento, hoje eu quero desistir. Senhor, hoje eu não aguento. Pai, hoje eu não aguento, hoje eu não quero mais. Eu não aguento mais, o fardo é pesado, Senhor. E o Senhor diz: calma, toma o meu. Ele é leve, ele é suave. E nada do que vocês estão passando naquele grande dia, hoje você não entende, hoje você não compreende muitas coisas. Mas naquele grande dia você vai entender que tudo valeu a pena. Que tudo vai valer a pena, irmãos. Tudo vai valer a pena. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar hoje, pedindo para que o Senhor abençoe a vida daquele que nos persegue. Eu gostaria de chamar o instrumento, o ministério de louvor, aqui na frente. E a Ana vai cantar aquele louvor. E declare esse louvor com todo o teu coração, irmãos. Que nada diante do poder de Deus pode se calar. Que nada diante do poder de Deus, nada. Deus está no controle de todas as coisas. E no momento que ela estiver ministrando esse louvor, que você peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Que você peça para que Deus abençoe aqueles que te perseguem. Você peça para Deus: Senhor, abençoa a vida daquela pessoa que me deseja o mal. Senhor Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dela. Senhor Deus, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor mude o coração dessa pessoa. Que o Senhor transforme o coração dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus. E na hora que ela estiver ministrando, desliga só essa luz aqui, ó, irmãos. E essa daqui. Declare sobre enfermidade. Irmãos, o perdão liberta você. O perdão cura você. O perdão cura você, como foi falado no início. Como a Inês falou no início. Todos aqueles que você abençoar serão abençoados. E todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, mas não vai ser pela sua boca, amém? Declare. Por toda a minha vida, ó Senhor, te amarei. Vai sendo Deus, aleluia. Pois meu fôlego é a sua vida. Cante com toda a tua alma, com todo o teu ser, aleluia. E nunca me cansarei. Tu és Deus, Senhor, aleluia. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, aleluia, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou,
tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem